Olá, eu me chamo Giovana Santos e estarei fazendo a leitura da lição bíblica da CPAD, da Revista de Adultos, do segundo trimestre do ano de 2024. Estaremos fazendo a leitura da lição 3, que tem como tema o céu, o destino do cristão. Texto áureo. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Filipenses capítulo 3, verso 20. Verdade prática. O crente deve viver a vida cristã com a mente voltada para o céu como sua legítima esperança. Leitura bíblica em classe, no livro de Filipenses e no livro de Apocalipse. Filipenses capítulo 3, do verso 13 ao 14, 20 e 21. 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Verso 20, mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Apocalipse capítulo 21, verso 1. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens. Pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Introdução. Ao homem natural é impossível discernir as coisas espirituais, visto que elas só podem ser discernidas espiritualmente. 1 Coríntios, capítulo 2, no verso 14. Por isso, a sabedoria humana apresenta diversas concepções enganosas a respeito do céu, a ponto de negar a sua existência. Contudo, ao cristão é garantido a gloriosa promessa de desfrutar do céu como sua morada na vida eterna com Deus. Referências em João, no capítulo 11, verso 25, 26, em João 14, versos 2 e 3, em Atos, capítulo 1, verso 11. Em vista disso, o nosso propósito é o de mostrar o céu como destino glorioso de todo cristão peregrino. Tópico 1. Céu, o alvo de todo cristão. 1.1. Definindo o céu. A palavra hebraica chamaim, que significa céu, céus, aparece 419 vezes no Antigo Testamento. O termo grego ouranos, céu, aparece 280 vezes no Novo Testamento com dois sentidos. O primeiro como firmamento, universo e atmosfera. O segundo, céus siderais e estrelados, região acima dos céus siderais. Sede da ordem das coisas eternas e perfeitas, onde Deus e criaturas celestes habitam. Nas traduções da Bíblia em língua portuguesa, a palavra chamaim foi traduzida por altura e ouranos como algo elevado.
Ambas as palavras são usadas para se referir a 3 locais distintos. Primeiro, céu atmosférico. Deuteronômio, capítulo 11, do verso 11, verso 17. 2. Universo ou firmamento dos céus. Gênesis, no capítulo 1, verso 14, capítulo 15, verso 5, e Hebreus, capítulo 1, verso 10. 3. Morada de Deus. Isaías 63, verso 15, Mateus, capítulo 7, verso 11, verso 21, e Apocalipse, capítulo 3, verso 12. Dos 3 locais aplicado à palavra céu, o mais importante para o cristão é o terceiro, a morada de Deus. Tópico 1.2. Céu conforme o ensino de Paulo. O apóstolo Paulo foi arrebatado até o terceiro céu. Não por acaso. Esse céu está enfatizado nas cartas do apóstolo como lugar celestial. O lar dos salvos em Cristo Jesus, onde temos um destino assegurado, o de estar para sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 17. Efésios, capítulo 1, verso 3. Efésios, capítulo 2, verso 6. Por isso, vivendo em Cristo, o crente desenvolve um relacionamento na esfera do reino, de modo que, ainda que não tenha ido para o céu, toda a sua vocação é celestial no presente momento de sua vida. Dessa forma, o poder que está em sua vida vem do céu e o habilita a vencer a cada dia. Tópico 1.3. O alvo do cristão. Depois de salvo, não pertencemos mais a este mundo. Isso, Paulo ensina que prossegue para o alvo, isto é, a linha de chegada que o atleta alcança o prêmio. 1 Coríntios, no capítulo 9, verso 24, 2 Timóteo, no capítulo 4, verso 8. Assim, o apóstolo persegue o prêmio com determinação, liberdade, empenho e com os olhos fixos no autor da salvação. Hebreus, capítulo 12, verso 2. Igualmente, o cristão passa a ter o céu como alvo por causa da soberana vocação, que vem de cima, isto é, de Deus, por meio de Jesus Cristo. O seu alvo revela o resultado de uma nova vida e, por isso, o crente se volta para as coisas do céu. Colossenses, no capítulo 3, verso 2. A expressão "a nossa pátria está nos céus" sintetiza bem essa nova realidade. Filipenses, capítulo 3, verso 20. Ao mencionar essa expressão, o apóstolo mostra que temos uma cidadania celestial. Efésios, capítulo 2, verso 19. Para viver a plenitude dessa cidadania, o cristão peregrina para algo perfeito, absoluto, em que finalmente terá o corpo abatido, transformado, conforme o corpo glorioso de Jesus Cristo. 1 Coríntios, no capítulo 15, verso 44. 1 João, capítulo 3, verso 2. Tópico 2. A descrição do céu segundo o livro do Apocalipse. Ponto 1. O novo céu e a nova terra. Depois da abertura dos 7 selos, conforme Apocalipse, capítulo 6, em que predominaram a desordem, a tribulação e o juízo, o quadro revelado na sequência é o de um novo estado eterno. O apóstolo João diz que o primeiro céu e a primeira terra passaram. O mar não existe mais. Esse céu, também Uranus, é o espaço astronômico. Não se trata da habitação eterna de Deus. Então, o apóstolo contempla um novo céu e uma nova terra. Apocalipse, capítulo 21, verso 1. O adjetivo grego kainos, novo, que aparece no texto, traz a ideia de novo com respeito à forma, fresco, recente, não usado. Nesse sentido, o novo céu é um lugar sem precedente, incomum e desconhecido.
Isaías profetizou a criação de novos céus e nova terra, em Isaías capítulo 65, verso 17. O apóstolo Pedro confirmou essa esperança. 2 Pedro, no capítulo 3, no verso 13. Esse lugar é o destino do cristão. Um novo lar completamente redimido, sem qualquer semelhança com o mundo antigo. Pois eis que faço nova todas as coisas. Apocalipse capítulo 21, verso 5. 2.2. A linda cidade como nossa nova morada. No versículo 2 de Apocalipse 21, o apóstolo João faz menção à descida da cidade santa. E somente a partir do versículo 9 que ele começa a descrever a beleza dessa cidade. Por meio de passagens do Novo Testamento, a Nova Jerusalém pode ser descrita como a morada de Deus, a pátria dos salvos, lugar em que os santos habitarão. Hebreus capítulo 12, verso 23 e Gálatas capítulo 4, verso 26, Filipenses capítulo 3, verso 20. Assim, cremos e afirmamos que essa linda cidade será um lugar em que Deus e o Cordeiro são o seu templo. A glória de Deus a iluminará e o Cordeiro será a sua lâmpada. Apocalipse capítulo 21, verso 22 e 23. Na Nova Jerusalém não haverá dor, tristeza ou sofrimento. Apocalipse capítulo 21, verso 4. Além disso, depois da ressurreição, Apocalipse capítulo 20, verso 4, e que quando todas as coisas forem consumadas, essa Jerusalém celestial descerá do céu e ficará para sempre na nova terra. O apóstolo João descreve a nova Jerusalém celestial como o lugar de remidos que habitam a gloriosa cidade. Portanto, para nós, a visão descrita em Apocalipse 21 refere-se ao céu como a eternidade, a nova Jerusalém como a nova cidade. Nosso novo lar, criado sem pecado, onde a bem-aventurança eterna será desfrutada pelos santos para todo sempre. Tópico 3. Céu, o fim da jornada cristã. 3.1. Estaremos onde Deus está. Em Apocalipse 21, há uma concretização da jornada cristã, em que o crente estará onde Deus habita, conforme o nosso Senhor disse que viria e nos levaria para estarmos com o Pai. João capítulo 14, verso 3. Nesse lugar, habitaremos com Deus em seu tabernáculo, pois nós seremos o seu povo e ele o nosso Deus. Apocalipse capítulo 21, verso 3. Tudo isso se tornará realidade no futuro, quando nossa união com Deus se dará sem impedimento, cumprindo toda expectativa, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Levíticos, no capítulo 26, versos 11 e 12. Ezequiel, capítulo 43, verso 7. 2 Coríntios, capítulo 6, verso 16. E Apocalipse, capítulo 7, verso 15. 3.2. As lágrimas cessarão. Uma das mais gloriosas bênçãos que desfrutaremos no céu é a que Deus enxugará de nossos olhos todas as lágrimas. Essas lágrimas simbolizam a tristeza, o sofrimento, as tragédias humanas e outros diversos males que não terão lugar nessa nova realidade de vida, pois todas as primeiras coisas são passadas. 1 Coríntios capítulo 15, verso 26, 1 Coríntios, capítulo 15, verso 54, Isaías, capítulo 61, verso 3, e Isaías 65, verso 19. Tudo isso será possível porque haverá também uma transformação no mundo físico, de modo que ele será inteiramente transformado e liberto da corrupção, como Paulo esclareceu a respeito da redenção no mundo material. Romanos capítulo 8, verso 21.
3.3 Céu como repouso eterno. A expressão repouso nada tem a ver com tédio, pois no céu haverá constante atividades, adoração. Apocalipse capítulo 19, do verso 1 ao 8. Serviço, Apocalipse capítulo 22, verso 3. Ilimitada aprendizagem, 1 Coríntios capítulo 13, verso 12. Trata-se de uma dimensão completamente distinta do que conhecemos atualmente. Por isso, quando afirmamos que o céu será um lugar de repouso ou de descanso, é pelo fato de que o crente descansará de suas fadigas, cansaço e exaustão presentes hoje. Apocalipse capítulo 14, verso 13. Estaremos plenamente satisfeitos em comunhão uns com os outros e com o nosso Senhor. Mateus capítulo 8, verso 11 e Apocalipse capítulo 19, verso 9. Esse lugar de repouso é o fim de nossa jornada cristã e é a experimentação da morada dos redimidos. Portanto, toda a nossa vida cristã atual deve ser vivida com a mente voltada para a realidade eterna do céu como verdadeira esperança. Colossenses capítulo 3, verso 2. Conclusão. Para se viver a esperança celestial, é preciso nascer de novo, viver em Cristo e transformar a mente. É preciso ter uma nova natureza. João capítulo 3, verso 12. Sem isso, é impossível crer nas coisas espirituais, pois estas só podem ser discernidas espiritualmente. 1 Coríntios, no capítulo 12, verso 14. Portanto, prossigamos a nossa jornada para o céu de glória, o alvo de todo salvo em Cristo, conforme as regras divinas estabelecidas na palavra de Deus. 1 Coríntios, no capítulo 9, verso 24, e 2 Timóteo, no capítulo 4, verso 8.